Glória a Deus, irmãos. Bom dia. Benção demais aí estar com vocês. Nós estamos começando o ano com força total, né? Deus já tem nos abençoado grandemente. Como o pastor Leandro falou, nossos cultos, presença de Deus. E eu tenho uma mensagem que Deus falou muito no meu coração esses dias para compartilhar com você, né? Eu tenho algo do Senhor aqui que abençoou muito a minha vida para esse ano e para o ano, para todas as nossas vidas aí, nós temos para servir ao Senhor. Eu quero convidar já você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 11. Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Vamos ler 19 ao 26. Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Até aí, que Deus abençoe sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma igreja contagiante. Tema do nosso ano: crente contagiante. Eu quero falar hoje sobre uma igreja contagiante. Eu quero conversar com você sobre essa igreja, sobre a igreja de Antioquia, local onde pela primeira vez nós fomos chamados de cristãos. As pessoas olharam para essa igreja, viram como os cristãos ali, como os seguidores de Jesus viviam, conviviam, como eles se reuniam, e as pessoas de fora olharam e falaram assim: olha, são muito parecidos com Jesus, eles são cristãos. Uma igreja que com certeza impactou a humanidade, uma igreja onde se iniciou a pregação aos gentios, ali pregação aos gregos, e abrindo porta para o evangelho chegar em todos os lugares da terra. Essa igreja impactou a história, essa igreja contagiou pessoas, essa igreja tem coisas aqui para nos ensinar. Mas como é que isso aconteceu? O relato bíblico aqui é muito interessante. Em Jerusalém houve perseguição, houve morte, tristeza, dores, perdas. Estevão acabara de ser morto, apedrejado. E aí essa perseguição se intensifica, e o que os judeus começam a fazer? Começam a sair. Começam a sair, e a gente percebe que essa perseguição, na verdade, mesmo sendo algo ruim momentaneamente, ou ruim diretamente para as pessoas que estavam envolvidas, foi benéfica para o evangelho. Porque a verdade é que os cristãos, quando Jesus morreu, eles ficaram lá, ficaram em Jerusalém, ficaram ali fazendo o seu trabalho. Mas Jesus queria que o evangelho fosse propagado, e eles não tinham entendido isso ainda.
Então a perseguição veio, os obrigando a sair de Jerusalém e a pregar o evangelho. E eles começaram a sair, só que, engraçado que, ao invés deles saírem tristes com Deus, tristes com a igreja, largando o ministério, sabe? Esse negócio de ser crente não dá muito certo não. É perseguição, é apedrejamento, é atentado de morte, é espada para lá. Não, é melhor largar disso. Não, eles saíram, continuaram pregando o evangelho. Como um vento impetuoso espalha as sementes, as folhas, espalha as coisas leves numa terra, essa perseguição também espalhou os seguidores de Jesus. E ao serem dispersos, eles começaram a pregar a palavra do Senhor por onde passavam. Alguns resolveram pregar só aos judeus, mas outros pregaram para os gregos, chegaram em Antioquia e começaram a compartilhar da palavra do evangelho. Antioquia, capital na época da província romana da Síria, e terceira maior cidade do Império Romano, uma cidade importante. Era uma cidade bela e cosmopolita, mas também sinônimo de muita imoralidade, luxúria e infestada de clubes noturnos. E aqui eu abro um parênteses, como se parece com o Rio de Janeiro, não é verdade? Uma cidade também nossa, cosmopolita, uma cidade onde você encontra pessoas de todos os cantos, né? Turistas, muita gente, até paulista tem aqui, né? Brincando. Tem gente de todo lugar. Uma cidade onde a gente olha cenários diferentes a poucos metros de distância. Uma cidade também com muitos clubes noturnos, muitos bares, boemia, promiscuidade, luxúrias, muitos pecados também. A gente às vezes olha os relatos bíblicos e pensa, não, Antioquia devia ser uma cidade já que todo mundo tinha uma certa espiritualidade. Não, Antioquia era uma cidade pesada, era uma cidade complicada. Por isso, Antioquia oferecia uma grande oportunidade para o evangelho. Antioquia era um campo muito propício para a pregação do evangelho, porque havia ali muitas pessoas que precisavam se converter. Como também aqui na Zona Sul, há muitas pessoas que precisam se converter. Uma igreja contagiante não é limitada pela dificuldade do local. Como você viu no vídeo aí, eu estava vendo uma reportagem uns meses atrás, e pós-pandemia, esse local aqui onde nós estamos virou o local mais boêmio do Rio de Janeiro. Tem mais de 130 bares aqui só nessa região. E Deus nos trouxe para cá, porque aqui é um local propício para a pregação do evangelho. Porque aqui o evangelho precisa ser pregado. Onde há trevas, é sinal de que a luz precisa chegar, e nós temos a luz de Cristo, amém? Você tem a luz de Cristo? Como João Batista, né? Em João 1 ele fala, eu não sou a luz, mas eu tenho, a luz está em mim. Jesus brilha em mim. Por isso, se nós hoje temos por tema sermos crentes contagiantes, nós precisamos entender que essa igreja precisa contagiar esse bairro. Essa igreja precisa contagiar essa região toda. Não pode ser parada por uma perseguição, pela realidade local, pela dificuldade, pela sua dor, pela sua perseguição, pela sua falta de emprego, pela doença, por qualquer problema da sua família. Nada pode parar esse contágio do bem. Porque se eles não foram parados, nós também não vamos parar. A igreja ela avança para que Jesus seja conhecido e muitas vidas sejam transformadas. Eu quero falar sobre isso. Como então podemos ser uma igreja contagiante? O que nós aprendemos aqui com esse relato do que aconteceu com Antioquia, para que eu e você possamos ser também uma igreja contagiante? Em primeiro lugar, nós precisamos viver e pregar a mensagem do evangelho a todos. Versículo 19 e 20 diz: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cristãos e sirineus, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus.
Interessante que você pode falar assim: ah, pastor, esse primeiro tópico aí é bem básico. Pregar o evangelho é o mesmo do mesmo. Há 30 anos eu sou crente e escuto isso. Todo dia que eu vou na igreja eu escuto sobre isso. Interessante que você pode falar assim: pastor, mas essa é a missão da igreja, pregar o evangelho. Agora, o interessante é que eles também sabiam disso. E quando começaram a serem dispersados, eles começaram a alargar suas fronteiras geográficas, mas não étnicas. Eles começaram a pregar para os judeus. Alguns deles falaram assim: não, vou só para o judeu, né? É só para os escolhidos. É só para aqueles que têm a mesma etnia que a minha. É só para aqueles que nasceram aqui na Judéia. É só para aqueles que são do meu povo. Eles começaram a pregar e a segregar a mensagem do evangelho apenas a pessoas escolhidas. Mas outros judeus, os judeus que estavam morando ali já, outros cristãos judeus que estavam ali em Chipre, Cirene, indo a Antioquia, falaram assim: não, olha só, tem gente aí que não é judia, eles não são judeus, mas eles carecem da mensagem do evangelho. Eles deram início ao trabalho de evangelização aos gentios. E aí a gente percebe o seguinte: até na época de Jesus acabara de morrer, havia limitações dentro da igreja, crenças limitantes dentro da igreja, barreiras dentro da igreja, para que a mensagem do evangelho fosse propagada. Alguns não queriam pregar aos gentios. Isso com certeza impediria o avanço da igreja. Assim como hoje, infelizmente, vemos essas barreiras também dentro da nossa igreja. Quando eu falo nossa igreja, igreja de hoje em dia, e talvez aqui também. Pastor, mas a gente não tem aqui essa questão de pregar só para carioca, paulista. Não é isso que acontece hoje. Talvez nós podemos estar deixando de pregar a pessoas por causa dos nossos preconceitos. Essa pessoa não vai se converter, não. E essa pessoa aí fala mal do evangelho já desde que eu conheço, há 30 anos. Zomba, taca pedra na igreja. Essa aí não gosta de pastor, não passa à frente de uma igreja. Essa pessoa não vai se converter. Isso aí bebe todo dia, anda bêbado todos os dias. Esse aí usa drogas. Essa aí é da prostituição. Essa pessoa aí é ladra mesmo, ela não gosta da integridade. Talvez nós estejamos selecionando quem merece ou quem não merece, ou quem seria alcançado ou não, ou quem não seria. Talvez é preguiça mesmo nossa. Nós estamos com preguiça às vezes. Assim: poxa, eu vou orar, eu vou dar bom testemunho, e o meu bom testemunho vai convencer as pessoas. Talvez você fale assim: olha, não, essa pessoa aí tem uma religião totalmente contra a minha, então nem adianta eu falar para ela. E com isso, quando você percebe, ou você talvez não perceba, quando você olha para o seu campo missionário no trabalho, na sua família, você na verdade olha assim e fala: não vou falar para ninguém, porque aquele ali bebe muito, aquele ali só fala palavrão, aquele ali gosta de adulterar, outro ali é mentiroso. Ninguém vai querer aceitar não. E você segue a sua vida. Porque quando você olha, as suas crenças, as nossas crenças limitantes, fazem com que a gente, na verdade, não pregue para ninguém. Houve um missionário, ele está vivo ainda. Houve uma história dele. Ele está vivo ainda, mas ele contou uma história um dia que ele foi enviado para a África e foi para um local onde tinha lá um feiticeiro muito famoso e poderoso. Os clãs, né? Eles se reúnem em clãs, em aldeias, e geralmente as aldeias têm ali uma autoridade espiritual. E ali tinha um feiticeiro que era a autoridade espiritual daquela aldeia. E aquele feiticeiro mandava matar, tirava a casa, dava a casa. Ele era a autoridade ali naquele local. E feitiçaria, principalmente na África lá, ela é poderosa. O negócio acontece. Eu estive na África ano passado e a missionária falou comigo assim: pastor, o negócio é o seguinte, aqui as pessoas até vão na igreja, só que quando pedem a Deus, às vezes Deus não responde na hora. Meu filho está doente, aí vai na igreja: pastor, ora aqui para o meu filho. Aí o pastor ora, Deus cura a criança,
Mas às vezes Deus não cura na hora, não é instantâneo. Mas se ela vai no feiticeiro, e muitas das vezes o feiticeiro vai e faz um negócio lá e o diabo cura na hora. Falei, vai entender o propósito de Deus nisso. Eu entendo que Deus não é gênio da lâmpada. E Ele quer que a gente viva processos mesmo. Ele quer que a gente acredite e o sirva por fé, não por barganha. Mas é isso que acontece. Lá eles têm poder também, só não tem todo o poder. Só que aí tinha esse feiticeiro nessa aldeia e o missionário foi para lá. Ele falou assim, como é que eu vou evangelizar aqui? Porque tem uma autoridade espiritual, se eu começo a evangelizar, ele pode mandar me matar. E aí ele teve uma ideia. Vou abrir uma escola. Abriu uma escola, escolinha, né? Não pensa em estrutura grande não. É um terreninho, botou ali 4 estacas, cobertura. Vou ensinar as crianças. E ensinar mesmo, né? Ensinar lá em muitos países da África se fala português de Portugal, então a linguagem ali, a entrada é fácil, matemática. Vou ensinar ali coisas básicas mesmo e vou ganhando as crianças. E ele foi, mês a mês. E aí todo mundo não tinha escola, poxa, vamos lá na escolinha do missionário tal. E ele começou a ensinar as crianças. E quem foi para a escola dele? O filho mais velho do feiticeiro. Só que o filho mais velho do feiticeiro parecia ser o diabo em pessoa. O menino só aprontava. Ele abusava das meninas, batia em todo mundo, roubava coisa. E ele era o filho do feiticeiro, não podia fazer nada com ele. O que aconteceu com aquele missionário derramou tanto amor na vida daquele menino, que aquele menino se converteu. A vida daquele menino mudou. Certo dia o feiticeiro chamou o missionário para ir na casa dele. Pronto. Ele pensou, vou morrer, né? Converti o filho do feiticeiro, vou morrer. Aí ele foi, sentou na sala, o feiticeiro sentado também assim com a cara feia. E aí ele sentou e aquele silêncio mórbido assim, e ele pensando, pai, te entrego a minha vida. Foi muito bom servir ao Senhor. Em breve eu vou te dar um abraço pessoalmente. E ele, espírito de oração, só ele lá dentro, a mulher lá fora. Daqui a pouco o feiticeiro fala assim, mulher, traz todo mundo. E todos os outros filhos do feiticeiro vieram à sala. E o feiticeiro falou para ele assim, eu não sei o que você fez com meu filho, mas o que você fez com ele eu quero que você faça com todos os outros, porque esse menino mudou. Ele falou assim, ó, você mudou a vida do meu filho. Sabe o que eu vi com isso, gente? O problema não é que tem uma aldeia com feiticeiro. O problema não é que você não conhece só pessoas difíceis de serem ganhas para Jesus. O problema não é porque você está num ambiente que todo mundo tem outra religião. O problema é que talvez é que a gente não tem a estratégia correta. É que a gente não entendeu que o Evangelho é poder de Deus para salvação, para transformação. É que a gente não está vivendo talvez o Evangelho. Talvez a gente está com preguiça mesmo. A gente já está assim, ó, alguém vai falar para essa pessoa. Talvez a gente não entendeu que a vida aqui só serve para uma coisa, para agradar e adorar o Senhor. Porque você já pensou? Por que a gente não vai logo para o céu? Para pensar. Faz essa reflexão aí, não sei se você já a fez. Para pensar. Nós temos a eternidade toda para viver com o Senhor. Eu já estou salvo. Amém? Você está salvo? Você está salvo. Por que a gente não vai para o céu logo então? Essa foi a pergunta que Paulo fez. Paulo falou assim, poxa, morrer é lucro, viver é Cristo. Por que a gente não vai logo para o céu? Paulo entendeu, eu não vou porque eu tenho uma missão aqui, para levar mais pessoas para o céu comigo. Eu não vou ainda porque eu tenho uma missão de pregar o Evangelho para todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Por isso que eu não vou ainda. Porque até o dia da minha morte, que só Deus sabe quando será, eu vou pregar o Evangelho. Porque senão eu estou perdendo tempo. Eu estou construindo vida, viajando, pensando na minha família. Eu estou fazendo tudo o que é bom fazer. Mas se você não estiver preocupado em pregar o Evangelho, viver e pregar o Evangelho, você vai estar perdendo tempo. Você vai estar deixando de acumular bens e riquezas nas regiões celestiais.
talvez nossas crenças limitantes estejam nos parando para vivermos o que Deus quer que a gente viva. Talvez eu e você não estamos pregando o evangelho porque você fale: ah, pastor, isso aí é óbvio, isso aí eu tenho que fazer. E esse talvez é um dos maiores problemas da igreja. Não fazemos porque achamos que é básico, porque é óbvio. Talvez você não prega como deveria porque você acha que isso é muito básico. Você talvez não convida pessoas como deveria. Talvez você não está lendo a Bíblia como deveria. Você não ora como deveria. Você não perdoa, não ama como deveria amar e perdoar, porque é o básico. Você já está querendo ir para o pós-doutorado, enquanto Deus está falando assim: ei, rapaz, a escolinha da tia Teté, você está reprovado e não voltou lá para fazer de novo. Você não passou no 1+1. Eu quero muito incomodar você, o Espírito Santo incomodar você, porque eu tenho sido incomodado. Eu tenho sido incomodado assim: poxa, eu poderia pregar muito mais o evangelho. Eu poderia fazer como esses cristãos que saíram de Jerusalém e pregaram para todos. Pegou Uber, prega para ele. Foi comprar pão na padaria, prega para ele. Está no caixa do mercado, a pessoa passando lá, prega para ela. Eu tenho um testemunho aqui de uma pessoa na igreja que foi trabalhar com ela. E a pessoa falou comigo assim: pastor, fiquei com vergonha, porque todo mundo que chega lá no local de trabalho dessa pessoa, ele fala de Jesus para ela. Eu fiquei com vergonha de mim. É mesmo, mas a pessoa vai lá no trabalho, e ele fala, ele não dá mole não, ele fala para a pessoa. São sementes sendo lançadas. Será que nós estamos assim? Será que nós vamos conseguir esse ano ser uma igreja contagiante, pregando o evangelho para todas as pessoas, sem sermos seletivos, sem deixar nossas crenças limitantes nos atrapalharem, sem termos preguiça, gente, sem sermos egoístas? A gente não sabe quando Jesus vai levar a gente, mas a gente sabe que quando estivermos aqui, nós precisamos pregar, viver e pregar o evangelho. Para quem você conhece ou não, para quem quer te ouvir ou não, com estratégia, com amor, mas pregando o evangelho, em tempo e fora de tempo, como Paulo fala para Timóteo. Ele fala assim, seja oportuno ou não, ou seja, deu chance ou não deu, prega. Pregue o evangelho. Em segundo lugar, para sermos uma igreja contagiante, nós precisamos avaliar se a graça de Deus está sobre nós ou se nós estamos sem essa cobertura. Olha o versículo 23, o que fala? Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé foi enviado a Antioquia. Por quê? Porque a igreja de Antioquia já tinha despertado o interesse. Lá em Jerusalém, o pessoal, o WhatsApp lá, os e-mails já estavam tudo bombando. Os stories dos perfis lá do pessoal de Jerusalém. Caramba aí, olha Antioquia como é que tá bombando. É festa daquilo, é batismo, é multiplicação, é gente se convertendo, é casal voltando. Caramba, essa igreja está arrebentando. Aí Jerusalém falou o quê? Barnabé, vai lá ver esse negócio aí que a gente quer aprender com eles também. Na verdade, Jerusalém mandou, vai lá ver o que está acontecendo. São gentios, né? Como é que eles estão vivendo esse negócio todo? E aí Barnabé foi lá. Barnabé era um ótimo pastor, um ótimo discipulador. Barnabé é um homem de Deus. A Bíblia fala, cheio do Espírito Santo. Era um cara que conhecia Deus, era um cara que já estava acostumado a viver coisas grandes com o Senhor. Mas quando ele chega lá, ele fica feliz, alegre, ele é contagiado. Por quê? Porque ele viu a graça de Deus naquele local. Ele chega em Antioquia e vê a manifestação de Deus naquele local, a graça de Deus naquele povo, e ele fica alegre por isso. Gente, eu me fiz uma pergunta: será que quando as pessoas chegam na nossa igreja, o que elas têm visto? Quando as pessoas chegam na nossa igreja pela primeira vez, 10ª vez, quando você chega, sai do seu carro, salta ali do Uber, vem andando, quando você bota os teus pés nesse ambiente, o que você vê? Será que as pessoas têm visto a graça de Deus nesse local? Quando as pessoas vão na sua casa,
comer aquele bolo, né? De bolo de cenoura, com caldo de chocolate, assim, né? Um toquezinho de baunilha que eu gosto. Será que elas veem a graça do Senhor na tua casa? As pessoas quando te veem trabalhando, será que elas veem a graça do Senhor durante o seu dia de trabalho? Às vezes as pessoas, a gente está preocupado em entregar um local bonito, limpo, acolhido, né? As pessoas serem acolhidas. A gente quer deixar as pessoas felizes. Mas será que é isso que tem contagiado as pessoas? Será que é o que nós estamos fazendo que tem contagiado as pessoas? Eu creio que não adianta investirmos em tudo que o homem pode fazer. Nós temos que fazer mesmo. Mas não adianta só isso, se a graça de Deus não estiver aqui. Irmãos, desde que eu sou pastor dessa igreja, eu oro antes de cada culto e falo: Deus, se o Senhor não estiver nesse culto, não adianta nada. Diante de Deus. Hoje mesmo eu cheguei um pouco atrasado, que eu vim de Jacarepaguá. Eu fui ali no gabinete e orei: Senhor, que esse culto seja para o Senhor. Se o Senhor não estiver aqui, não adianta nada. A gente vai estar aqui falando. Eu posso falar para você aqui o dia todo, não vai adiantar nada. Você pode estar no lugar melhor do mundo, telão de LED, ar-condicionado, luz, cadeira confortável, banheiro, tudo, lugar para as crianças. Se a graça de Deus não estiver aqui, não adianta nada. Se a graça de Deus não estiver na sua vida, se a graça não estiver cobrindo você como uma nuvem protetora e capacitadora da tua vida, nada vai adiantar. Foi o que aconteceu lá na igreja de Atos 2. Você lembra lá de Atos 2? Tem um versículo lá em Atos 2,47 que diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eles caíram na simpatia do povo. As pessoas olharam e falaram assim: que local legal de ir, rapaz. Que igreja legal, que ambiente gostoso, que ambiente amoroso, frutífero. Eu quero estar nesse ambiente. Mas o que acontecia ali? A graça de Deus estava ali. O poder de Deus estava movimentando aquilo ali. Deus estava de tal forma transformando, agindo, usando a vida das pessoas, que Ele estava atraindo as pessoas. E o versículo completa: Deus estava acrescentando as pessoas. Quando a presença de Deus é abundante, é como um melzinho que cai na pia da tua cozinha. Quando você deixa um melzinho cair ali, um açúcar, né, um doce cai ali na cozinha, deixa lá. O que acontece? Daqui a pouco vem uma formiguinha e é mel. Com as anteninhas, né? Aí a galera vem. Daqui a pouco elas estão ali, ó, tomando aquele mel e levando ali para o lugarzinho delas. Quando o mel do Senhor, quando a presença do Espírito é abundante, as pessoas vêm. E elas vêm e ficam contagiadas. Não é por causa de um sorriso somente, é porque o teu sorriso mostra a presença do Senhor. O teu abraço mostra a presença do Senhor. A sua recepção, a sua fala, o seu direcionamento, olha, senta aqui, uma palavra, um louvor, tudo isso mostra a realidade da presença do Senhor. É assim que tem que ser. Se não for assim, não vai adiantar nada. As pessoas vão chegar, vão até se sentir bem, mas tem outras igrejas também. Tem outros lugares gostosos também. Tem outros lugares também onde a família fica legal, satisfeita, confortável. Opa, mas na igreja tem algo diferente. Tem a presença do Senhor. A graça de Deus precisa ser abundante em nossa igreja, a ponto de atrair e contagiar as pessoas. Só que, como é que a gente então vive essa realidade da presença da graça do Senhor? Uma graça que anima os abatidos, os cansados, que liberta pessoas, que ampara, que abraça, direciona. Como é que a gente então atrai essa graça para esse local? Nós precisamos mergulhar no Espírito Santo. Tem uma sugestiva aí do livro do pastor Josué, né? Nós precisamos mergulhar no Espírito Santo.
Nós precisamos falar assim: Espírito Santo de Deus, o Senhor precisa ser abundante em minha vida. Eu preciso transbordar da tua presença. Eu preciso mergulhar no teu rio, no teu oceano, nos teus mares e ficar lá submerso. Eu preciso ser tomado pela tua presença. Você precisa buscar isso. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por isso eu e você precisamos todos os dias avaliar: o Espírito Santo está comigo? É igual você, né? O Espírito Santo não é uma criança, mas lembra quando você tinha um filhozinho assim? Você chega na igreja e fica toda hora preocupado: cadê ele? Está aqui? Não, está aqui, está aqui. Onde é que está? Minha filha, por exemplo, onde é que está a Lívia? Não, a Lívia está ali. Todo momento você fica preocupado: cadê ele? Onde é que ele está? A gente tem que ser assim com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui? Está comigo. Eu estou com o Espírito Santo? Eu estou. Estou com ele. Larga a mão não. Espírito Santo, se o senhor for para lá, eu vou contigo, hein? Não sai não. Aqui. Onde o senhor vai agora? O que o senhor quer? Nós precisamos todos os dias, todos os momentos, sermos assim. Preocupados, sabe? Lutando para que o Espírito Santo realmente esteja transbordando em nossas vidas. Por isso é que você precisa orar todos os dias, parar para conversar com Ele, avaliar a sua vida, chegar e falar: Espírito Santo, senta aqui que eu quero ter um papo com o Senhor. O que o senhor está achando da minha vida? O que o senhor está achando do meu casamento? O que o senhor está achando da minha conduta, minha liderança, minha célula, meu trabalho? O que o senhor acha de tudo aquilo que eu faço? Ainda faz uma pergunta assim: o que eu poderia fazer mais? Espírito Santo, o que o senhor espera de mim? O que nós vamos fazer hoje? Olha, então de noite você fala: nós encontramos com tanta gente hoje, né, Senhor? Amanhã, poxa, o que vai acontecer? Um relacionamento íntimo e aberto com o Espírito Santo. Eu contei um testemunho para vocês aqui de um Vida Vitoriosa ano passado, de uma pessoa que viveu essa experiência, que ela começou a falar com o Espírito Santo, que nós ensinamos isso, a falar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a falar com ela, e o Espírito Santo falou com ela assim: legal, você já me conhece agora, você está conversando comigo, agora você vai me conhecer mais. Como é que eu faço isso, Espírito Santo? A pessoa perguntou. Ele falou: leia a Bíblia. Meu irmão, eu fiquei tão feliz com isso, porque eu prego sempre para você: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. E o Espírito Santo falou com ele: quer me conhecer? Leia a Bíblia. Eu falei assim: pô, então eu estou certo. Eu estou certo, estou no caminho certo. Leia a Bíblia, conheça o Senhor. Agora, você quer que a graça seja abundante na sua vida? Largue pecados. Meu irmão, 2024, tu está com quantos anos? Você está com qual é a tua história? Chega, pô, larga pecado, larga a conduta ruim, vira o jogo da tua vida aí, vira a fase. Fala assim: não, acabou, não vou pecar mais não vou cair nisso não. Chega, para de brincar de ser crente, para de brincar com o Espírito Santo, porque Ele não brinca com a gente. Às vezes está igual criança e pai assim, né? O pai está trabalhando, está ocupado, e a criança está brincando, e você fala: eu não estou brincando contigo, eu estou aqui ocupado. Mas a criança pensa que é brincadeira. E às vezes nós estamos assim com o Espírito Santo, a gente está brincando de ser crente, pecando, rejeitando, sabe, com emoções destruídas, em vez de serem tratadas. Está na hora de a gente amadurecer, como Paulo falou para os coríntios: ei, vocês são meninos ainda, bebendo leitinho, vamos comer comida sólida, vocês são crentes carnais. Paulo estava falando para eles: vocês são crentes, estão na igreja, vocês têm Jesus, mas vocês têm condutas carnais. Irmãos, vou um negócio para vocês. Tem muito crente hoje em dia que é assim. Vem na igreja todo domingo, vai na célula, mas quando você olha para a conduta, olha só para o Instagram. Quer ver um negócio? Isso aí até acaba mais para a mulher, né? Mas quanto Instagram de menina aí que tu vê assim: mas é campanha de prostituição, é de sedução. Vou te falar: para que eu quero ver a tua foto de biquíni na praia? Pensa. Para que alguém quer ver foto sensual tua? Mostrando um decotinho, mostrando o colo, né? Para quê? Não, irmão, tem que parar com isso. Os irmãos também, né? Para que a gente fica propagando coisas que não vão agregar nada? Aí às vezes você olha para cada crente que não, domingo ele está na igreja, mas sexta está no barzinho, um ambiente totalmente promíscuo. De crente não tem nada, gosta até da igreja, mas não tem um relacionamento com o Senhor.
não tem um relacionamento de santidade com o Senhor. Por isso você precisa largar pecados, eu e você, todos os dias, irmãos. Todos os dias. Você pensa que eu também sou perfeito e santo? Não. Eu estou num processo, assim como você. Todo dia eu tenho que me avaliar. Será que não tem que mudar alguma coisa, não? Tem pecado que eu tenho que largar. Aí você fala, pastor, esse discurso aí é um discurso é antigo. Irmãos, é mais atual do que o jornal de amanhã, do que as notícias de amanhã. Amanhã tu vai ter que avaliar a sua vida sobre pecados que você tem que largar, até Jesus voltar, como diz Paulo lá em Romanos 7, quem me livrará do corpo dessa morte? Não tem como, só morrendo mesmo, só Jesus voltando, porque até Jesus voltar, eu até morrer, eu vou ter que lutar contra os desejos ruins da minha carne. Você quer a graça abundante na sua vida? Rompa com relacionamentos ruins, sai de lugar ruim, irmão. Minha irmã, sai de lugar que fica, sabe, tragando a sua atenção, seu pensamento, seus desejos para lugares ruins, ficam levando você a desejar coisas ruins. Sua vida precisa ser marcada por ambientes que contribuem para a presença do Espírito Santo. Sua casa, o que entra na tua casa? O que entra na tua televisão ou passa na tua televisão? Não tem como, meu irmão, minha irmã, você ficar vendo essas novelas do diabo e querer que a sua casa fique bem. Programas promíscuos, programas ruins. Não tem como você deixar todo mundo na tua casa só consumir lixo e achar que a sua casa vai ter a graça do Senhor. Não vai. Eu poderia ficar falando aqui várias coisas, mas você precisa avaliar. Você está buscando um ambiente de graça, onde a graça é abundante, onde Deus está ali satisfeito, e quando Deus é agradado, Ele agrada. É pai não é assim? Filho faz um negócio bom, vou dar um presentinho para ele, caramba, aí, que legal, agrada. Deus é assim também. Você e eu precisamos tomar posse do curso das nossas vidas e decidir, olha, eu quero ser um crente contagiante. Nós somos uma igreja contagiante. Então a graça do Senhor precisa ser abundante em nossas vidas. Você entendeu que não é uma graça? Não, é graça, eu posso tudo porque a graça. Não. É aquela graça capacitadora. É a graça que vai ajudar você a não pecar, a ser contagiante, a ser transbordante do amor, a ser evangelista, a ser um homem ou mulher de Deus. É essa graça. É essa graça que Deus quer derramar sobre a sua vida. Em terceiro lugar, para sermos uma igreja contagiante, olha essa aqui, precisamos ser humildes, entendendo que não podemos ou não conseguiremos andar sozinhos. Olha o que diz os versículos 25 e 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Irmãos, Barnabé era um cara bom, poxa, pastorzão, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele chega lá em Antioquia e fala assim: aí, igrejão, caramba, top aqui. A igreja está bombando a fé, estou vendo anjo voando para lá e para cá, pessoal dando glória. Caramba, a igreja está top. O que Paulo fez? Ou o que Barnabé fez? Vou buscar ajuda. Eu conheço um cara aí que o cara é bom, porque Barnabé já tinha se encontrado com Saulo. Barnabé já sabia quem era Saulo. Aí Barnabé olhou assim: eu não vou cuidar dessa igreja sozinho, eu não vou ensinar esse povo sozinho. E outra, eu não vou perder a oportunidade de formar outras pessoas também para cuidarem de outras pessoas. Eu não vou perder a oportunidade de também capacitar outras pessoas. Essa igreja aqui não vai ser pastoreada por mim sozinho, apenas por mim, não vou ter como. Barnabé podia falar assim: não, eu vou ser o pastor dessa igreja, vou começar o trabalho com eles, vou expandir, vou criar outras igrejas, vou ser um pastor regional, daqui a pouco eu estou com 100 igrejas aqui embaixo de mim, vou ser o cara. Barnabé tinha tudo para pensar nisso, mas não, ele falou o seguinte: eu não vou dar conta disso tudo sozinho não, eu vou chamar alguém para me ajudar. E ele foi lá chamar Saulo. Saulo já estava lá cerca de estudos ali,
de 10 a 14 anos. A Bíblia mesmo relata, ele ficou 3 anos ali na parte do Oriente Médio, né? E depois foi para Tarso. E ele ficou ali um tempo só sendo discipulado diretamente por Jesus, amadurecendo, conhecendo a palavra. E aí Barnabé vai lá e pega Tarso, pega Paulo. Paulo, vamos comigo, vamos cuidar da igreja de Antioquia. Uma atitude humilde, uma atitude e uma sabedoria que resultaram em grande avanço do reino de Deus e em grandes milagres também. Lá em Lucas 10 a gente vê Jesus fazendo isso, Jesus ensinando isso. Jesus chegou para os discípulos: eu ganhei um fim de semana no resort aqui, vou tirar um fim de semana de férias, vão vocês pregar, depois me contam como é que foi. Jesus, ele falou para os 72 assim: vocês vão pregar, vocês vão sair, vocês vão avançar, batam nas casas, preguem o evangelho, peguem a mensagem do reino, curem pessoas, libertem pessoas, vão. Eu já ensinei muito a vocês, agora arrisquem aí uma viagem solo. E Jesus fica e espera. Quando eles voltam, o que acontece? Lá em Lucas 10, 17 diz o seguinte: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Irmãos, Jesus era fantástico, ele é fantástico, né? Jesus ensinou, mostrou, é assim que se ora, cura, dá palavra, abraça, exorta, repreende, sabe, caminha mais uma milha, perdoa, ama. É assim que faz. Aí chega o momento da vida dos discípulos, Jesus fala assim: agora vocês vão fazer, né? A metodologia: olha o que eu estou fazendo, faça comigo, agora faça sozinho. Agora pensa bem, Jesus é Deus. Jesus não podia ter feito tudo sozinho? Meu irmão, Jesus podia. Jesus e Deus, eles podem fazer toda a obra redentora sozinhos, só eles, só a Santa Trindade. Mas Jesus e Deus e o Espírito Santo falaram assim: vamos contar com a ajuda deles, pô. Vamos botar a igreja para trabalhar com a gente. Vamos oportunizar a igreja a experimentar os milagres, a ver as transformações, a serem canais de bênçãos. Vamos chamá-los para eles serem canais de milagre e transformação na vida das pessoas. Vamos fazer o seguinte: a gente vai capacitar a igreja, vamos enviar a igreja, e nós vamos estar com eles, porque nós podemos fazer sozinhos, mas nós queremos contar com a igreja. Agora, Barnabé, ao contrário, não, falou o seguinte: ele sabia que não podia fazer sozinho. Não é igual a Jesus, não é igual a Deus, mas ele entendeu o ensino de Deus. Falou assim: se Deus que é Deus não quis fazer sozinho, quem sou eu para querer fazer sozinho? Deixa eu pegar ajuda, deixa eu chamar a gente para me ajudar, deixa eu chamar um cara bom aí que vai ensinar a palavra, que vai exortar, que vai repreender, que vai orar comigo. Irmãos, a maior alegria que deve estar no nosso coração não é a gente fazer as coisas para Deus. Nosso maior objetivo não é isso. Aí Jesus ensinou com as últimas palavras lá em Lucas 10: ei, mas volta para um princípio aqui, vocês têm que se alegrar mais porque vocês são salvos, não é porque vocês fazem não. E aí Jesus botou um toque de remédio assim contra vaidade, contra, sabe, a egocentricidade, contra olhar para si próprio, contra achar que é eu que faço, eu que sou importante. Não, cara, isso é top demais. Pregar, evangelizar, curar pessoas e tal, orar milagre. Mas olha só, a maior alegria é ser salvo. Foca nisso, cara. Foca nisso e entenda que você não foi chamado para trabalhar sozinho. Não foi chamado para viver uma vida com Deus ou para Deus somente olhando para aquilo que você faz, mas para viver em comunidade. Por isso Barnabé chamou Paulo.
Barnabé foi humilde, foi sábio, entendeu um princípio de Deus. Falou assim, olha, eu vou chamar Paulo, ele vai me ajudar e a gente vai fazer algo aqui muito bom. Eu fiquei muito feliz quando eu fiz o meu primeiro casamento e eu nem era o pastor da igreja ainda. Eu estava na sede como pastor, eu era pastor de distrito, tinha 62 células e era um pastor na igreja, nem era contratado, só era pastor. E um casal lá casou, foi casar e me chamaram para fazer o casamento. Eu fiquei muito feliz. E eu lembrei assim, poxa, o pastor da igreja é o pastor Josué. Tem um pastor de rede ainda, que era o pastor Freitas na época, ainda é hoje, né? Da Rede Laranja, minha rede lá. E eu estou fazendo o casamento. E eu entendi o seguinte, que é a verdade que o pastor Josué sempre fala. Mais feliz do que ele fazer é ver os seus discípulos fazendo a mesma coisa. Porque hoje, só na sede, nós temos mais de 15 mil membros. O pastor Josué não tem como fazer todos os casamentos, fazer todos os batismos, fazer todos os gabinetes, não tem como ir em todos os velórios, em todos os aniversários de um ano, não tem como. E o pastor que pensa que vai fazer tudo sozinho, ele já enterrou ali o seu ministério. Nós batizamos ano passado, no mês de maio, a Atitude batizou 1.220 pessoas. Tivemos que ter vários pastores batizando, várias pessoas ajudando, a equipe grande demais. Sozinho o pastor Josué não conseguiria batizar nem 100 pessoas. Sozinho tinha que ter uma logística, alguém para ajudar. Eu fiquei muito feliz, por quê? Por entender que na nossa igreja nós entendemos esse princípio de Barnabé. Aqui, vamos chamar a gente para ajudar a gente? Vamos chamar mais pessoas para carregar o piano com a gente? Vamos chamar mais pessoas para rirem com a gente também, para comer coisa gostosa com a gente? Vamos chamar mais pessoas para ir para o retiro com a gente? Vamos chamar mais pessoas para pastorearem com a gente? Vamos chamar mais pessoas para viverem isso com a gente? Vamos! Por quê? Porque juntos nós somos mais fortes e nós vamos mais longe. Em comunidade, nós somos muito maiores do que se decidimos trabalharmos sozinhos. Sabe qual é um dos problemas também de uma igreja que não é contagiante? Ela esqueceu esse princípio de corpo e unidade. Estar unido não é termos todos a mesma opinião. Estarmos unidos, né? Não é termos todos a mesma opinião. Não é pensarmos iguaizinhos e queremos a mesma coisa. Não, poxa. Temos gostos diferentes. Vê o Davi ali com esse cabelo. Ele gosta, eu não gosto. E agora botou até um bigodinho, né? Caramba, se supera, né? Eu não gosto. Mas eu ando de braços dados com Davi para evangelizar pessoas. Aí eu ando. Ele com o cabelo dele, eu sem cabelo. Nós não precisamos sermos iguais, mas nós podemos ter o mesmo pensamento e termos o mesmo alvo. Nós, para sermos uma igreja contagiante, nesse ano de 2024, a gente precisa pensar assim, a igreja tem que se unir, poxa. Quando o pastor Leandro fala assim, gente, vamos fazer um evento, vamos embora, todo mundo. Mas o evento, vamos embora. Está chamando. Aqui vai ter uma ação evangelística, vai ter um batismo, vai ter o Vida Vitoriosa. Vamos nos unir, vamos trabalhar para isso. Mas eu queria a cor diferente. Irmão, mas não dá para agradar todo mundo. Vamos nos unir, vamos fazer. Porque a gente vai contagiar esse bairro aqui, vai contagiar essa região. As pessoas vão querer saber o que está acontecendo aqui. Eu não sei se você lembra, pessoas que estavam aqui há muito mais tempo. Eu falei assim, olha, quando a gente começou as 72 horas de oração, eram 48, eu falei assim, meu sonho é que Deus coloque uma nuvem aqui em cima dessa igreja. E aí as pessoas vão passar, falar, que negócio é esse? Que essa nuvem está aí? Tem alguma coisa acontecendo, vou ter que entrar para ver. Que Deus faça um negócio aqui, que as pessoas entrem e falem, eu estou curioso, o que está acontecendo aí? Mas para isso, nós temos que nos unir. Nós temos que ter humildade, porque às vezes falta isso na gente. Aqui, como é que faz esse negócio? Eu não sei fazer não. Meu irmão, a tua célula está arrebentando, cheia de visitantes, como é que você está fazendo? Nós temos que ter humildade.
Aí, tua família, teus filhos são felizes, você, tal, às vezes nem sabe, está com problema em casa, mas você está ali, né? Pergunta para ela, chama para almoçar. Se una, tenha humildade, trabalhe juntos para contagiar essa geração em nome de Jesus. Em último lugar, para sermos uma igreja contagiante, precisamos investir na instrução, na exortação, na capacitação das pessoas para que elas permaneçam no Senhor. Quando Barnabé chegou, ao 23 vai falar, e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Ao 24 a 26, porque ele vai falar o seguinte, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E aí, o versículo é completado dizendo, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O ensino tem tudo a ver com isso. Barnabé era um líder entusiasmado com a obra do Senhor. Ele olhava a igreja crescendo e falando assim, uau, quero fazer parte disso. Mas ele entendeu o seguinte, sem ensinar as pessoas, sem capacitar pessoas, sem derramar sobre as pessoas conhecimento, profundidade, não vai dar certo. Porque você até pode crescer, mas sem raízes vai quebrar, vai cair. Por isso ele foi lá e ainda falou o seguinte, ó, eu conheço Saulo, pois Saulo, né, e um parênteses, Saulo foi passado a ser chamado de Paulo porque ele começou a andar com os gregos. E aí houve uma transliteração e passou a ser chamado de Paulo, igual John para João, só por isso. E aí ele foi assim, eu conheço Saulo. Caramba, Saulo é um cara bom, pô. Saulo era fariseu, Saulo entende da palavra, ele vai ajudar a gente. E aí ele chamou um cara que era mestre, né? Aí a escola bíblica dominical ficou como? Um mestre dando aula lá. Durante um ano todo, Saulo e Barnabé só Bíblia, ensinamento, doutrina, é assim, assado, Jesus é assim, quer isso, obedeça a isso, ensinando o povo. E o resultado foi extraordinário. Eles ficaram tão parecidos com Jesus, que eles foram chamados de cristãos. Lucas, né, que é o escritor de Atos, até o momento, ele já tinha chamado os cristãos de discípulos, lá em Atos 6, de santos, Atos 9, de irmãos, Atos 1 e Atos 9, de fiéis, Atos 10, dos que estavam sendo salvos, Atos 2, e de seguidores do caminho, como Atos 9 fala. Lucas mesmo, o escritor, ele falava, ó, os salvos, os fiéis, os santos, os seguidores, mas ao verem essa alegria da igreja, ao verem esse comportamento e essa aparência de Cristo, sabe, reluzindo ali, sendo mostrada com tanta autenticidade, as pessoas falaram, eles são imitadores de Cristo. Irmão, isso é muito forte. Quem dera se a gente chegasse nos ambientes onde convivemos e as pessoas, ao invés de falarem pra gente assim, vocês são cristãos, são cristãos, são crentes, vão na igreja, as pessoas falassem assim, você se parece com Cristo. Porque hoje falar que é cristão não tem a mesma conotação de quando eles começaram a falar sobre os de Antioquia. Não tem mais. Hoje você fala assim, eu sou cristão. Porque você vai na igreja. Mas você pode mudar isso esse ano. Meu objetivo, eu quero ser cristão. Por quê? Porque eu quero ser igual a Jesus. Eu quero que as pessoas falem assim, poxa, se Jesus era isso aí, ou então eu quero aprender também. Se Jesus era ser igual a você, e você fala assim, não, muito pelo contrário, é eu que estou tentando ser igual a Jesus, porque ele era muito melhor. Rapaz, Jesus era assim, era melhor ainda. Hoje é o dia que você pode falar assim, não, eu quero então ser chamado de cristão na sua real essência, ou seja, eu quero me parecer com Jesus, ser igual a Cristo. Mas para isso você precisa buscar ensinamento. Nós nesse ano da igreja, nós vamos mudar. A igreja Atitude mudou, a trilha de capacitação, nós vamos voltar a ter escola presencial também. É um desafio, um objetivo nosso, né? Um objetivo para a gente ter isso aí. Porque a gente se mudou, veio para Botafogo, então não tinha estrutura logística ainda, sala, mas nós estamos já nos preparando, sonhando com isso, para que a gente melhore essa área da igreja, para que você aprenda mais a Bíblia, aprenda coisas que vão ajudar você na caminhada cristã,
sair do raso e conhecer realmente Jesus, se parecer com Ele, a ponto das pessoas falarem: eu nem sei o que é a igreja, mas eu sei que você é uma pessoa diferente, você parece com Jesus. Certa vez uma pessoa estava no seu ambiente de trabalho, onde trabalhava há anos, e aí numa certa discussão, ele foi e falou assim: ó, como eu vou na igreja, eu acho que é isso, isso e isso. Aí o amigo de trabalho falou assim: você vai na igreja? Você é crente? Eu falei assim: sou, poxa, eu vou na igreja todo domingo. Ele: rapaz, eu falaria que você era tudo menos crente, porque tu ri de todas as piadas imorais, fala palavrão, tu fala mal dos outros, passa os outros para trás, dá um jeitinho aqui para enganar o chefe. Pô, se crente é ser isso, deixa eu com a minha religião mesmo. Ele era crente, ele até acreditava em alguma coisa, mas cristão de verdade ele não era, porque ele não se parecia nada com Jesus. Ele não tinha a essência de Jesus. Muitas pessoas são assíduas na igreja, mas não vivem imitando Jesus. Sabe o que falta? Falta o conhecimento da Bíblia. Essa semana uma pessoa me perguntou sobre alguma coisa, eu falei assim: ó, isso acontece porque não conhece a Bíblia. Isso acontece porque não sabem os princípios bíblicos, ou se sabem, não obedecem. Falta ensino, falta exortação. Irmãos, a exortação é um princípio bíblico. Então, crente de verdade, cristão de verdade, tem que aceitar a exortação. Claro, pautada na Bíblia, né? Mas tem que aceitar, ó, querida, você está com essa roupa aí, não é legal não, está sendo indecente. Ô rapaz, você está com esse linguajar aí, não é legal não, rapaz, Deus não gosta desse negócio não, tem que mudar. Isso é exortação. Pedro estava ali dando mole lá com os gentios ali, dando mole, ele estava se reunindo com os gentios, mas quando os judeus chegaram, ele foi e se afastou. Não, deixa eu sair daqui. Aí Paulo olhou aquilo e falou assim: meu irmão, tu está fazendo o quê? Você fica exigindo que eles sejam judeus, mas você quer viver como gentios na frente dos judeus, você finge? Paulo foi e exortou Pedro, pô. Exortação dentro da igreja, com apóstolo para apóstolo. Exortação, chamar a atenção, puxar a orelha. Tem que acontecer na igreja. Por isso é que as pessoas perecem, como vai lá dizer Oséias 4:6, que meu povo perece por falta de conhecimento. Uma igreja contagiante, com cristãos de verdade, que contagiam e chamam a atenção das pessoas, é uma igreja que se aplica ao ensino, ao conhecimento, à palavra de Deus. É uma igreja que tem seus momentos de estudo, uma igreja que recebe elogio, como Paulo elogiou os bereanos. Nós temos aqui hoje o quê? Umas 300 pessoas, 330, 20 pessoas. Sabe o que eu duvido você fazer quando chegar em casa hoje? Abrir a Bíblia em Atos 11 e ler esse texto que eu preguei aqui. Porque Paulo falou isso dos bereanos. Pô, parabéns, vocês vão lá na sinagoga, é pregada a palavra, mas vocês chegam em casa e analisam na palavra de Deus, será isso mesmo que estava pregando? Você chegar em casa e falar assim: pô, o pastor pregou sobre Atos 11, pô, deixa eu ler esse texto hoje. Chega lá depois do almoço, descansa o almoço e lê. Não vai dormir não, né? Por isso, nós temos um desafio, se queremos ser crentes contagiantes. Precisamos conhecer e ensinar os outros. Precisamos ajudar novos na fé. Precisamos investir no ensino da palavra. Foi isso que Jesus falou em Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a fazer tudo aquilo que eu vos ordenei. A gente está até batizando, glória a Deus. Nós ano passado batizamos 164 pessoas. E tem gente que a gente não batizou porque não estava nas condições ainda. Então não é de qualquer jeito não. Mas nós estamos batizando. Mas talvez nós precisamos melhorar nisso. Ensinar as pessoas. Ensinar. Por isso eu quero te desafiar. Eu quero desafiar você que está aqui hoje a fazer duas coisas. Nesse ano. Você buscar alguém. Olha só, preste atenção. Você buscar alguém que vai te ensinar a Bíblia. Você falar assim: ah, meu discipulador é líder, amigo. Chega, Douglas, nesse ano, vamos ler a Bíblia junto? E eu queria que a minha leitura você me ajudasse a aprender.
você compartilhasse o teu conhecimento comigo. Certo? É buscar alguém que vai te ensinar. E o segundo desafio, você ensinar alguém. Você chegar para alguém, do teu discípulo ou amigo e tal, aqui, eu quero investir na tua vida, eu quero estudar a Bíblia contigo, vamos embora? Você vai ser ensinado e você vai ensinar alguém, sabe por quê? É o que Paulo vai falar para Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo, ele fala o seguinte: as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confiem a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. A vontade de Deus e a minha vontade também é que você saia daqui, opa, legal, o pastor Vinícius falou isso, então eu vou passar isso para outras pessoas, porque você é um homem e uma mulher fiel. Que esse ano seja um ano de aprendizado e ensino da palavra de Deus, como Paulo e Barnabé fizeram em Antioquia, e que o mesmo resultado que aconteceu lá aconteça aqui também. Que nós sejamos chamados de verdadeiros cristãos. Quer ser um crente contagiante? Prega o evangelho a todos. Não tenha crenças limitantes. Para de preguiça. Para de achar que só o teu testemunho vai convencer. Não vai convencer. Ele vai atrair para você, mas você precisa falar. Pregar a palavra. Busque o Espírito Santo como nunca buscou. Ore, leia a Bíblia. Busque um ambiente de graça na tua vida. E essa graça vai te capacitar. Seja humilde. Não ande sozinho. Busque ajuda para liderar, para trabalhar, para servir, para fazer mais coisas, para ir mais longe. Ande em comunidade, se una à igreja. E busque aprender e ensinar a palavra do Senhor. Para que nós sejamos uma igreja contagiante em nome de Jesus.